Olá, companheirada do YouTube! Tá ficando bacana o canalzinho aqui, né? Vamos falar de Sérgio Moro. Acabou de sair uma nova coletânea de Sérgio Moro, curiosa, considerando o que apareceu sobre o Valdemar da Costa Neto, mais uma vez. E também do Eduardo Cunha. Você vota no seu candidato, mas quem administra o dinheiro é Eduardo Cunha e Valdemar da Costa Neto. É o que está aparecendo. E tem gente da direita falando, não, é assim mesmo. Política é assim mesmo. Lembrando, se você defende a resistência, aqui embaixo tem o link para você apoiar. Não preciso, não quero dinheiro, mas preciso de apoio. Sem apoio, não ganha. Sem apoio, não ganha. E dia 15 de agosto começará a campanha para valer, onde o sistema político, os antigos, vão vir e fazer assim, pá! Colocar um monte de dinheiro. A hora que chegar 15 de agosto, se eu não chegar bem ali, já era. Por isso que eu fico falando isso agora. A partir do dia 15 de agosto, aí começa aquele monte de propaganda política e tudo mais, aí eu serei só mais um. Por isso que eu aproveito. Vamos lá, vamos ouvir Sérgio Moro, Serginho Moro. Presidente do partido lá, o PL, o Valdemar da Costa Neto, foi condenado por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Esse trecho aqui é fantástico. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Se a gente voltar lá atrás, num passado relativamente recente, e conectar alguns pontos, é possível afirmar que Sérgio Moro utilizou a Lava Jato para tentar a presidência da República. Se isso foi de caso pensado, aí os historiadores, ele mesmo pode dizer. Mas, conectando os pontos, ele tentou a Lava Jato para virar presidente da República. Lá atrás, quando se começou a pegar os esquemas de desvio de dinheiro da Odebrecht e das outras empreiteiras, que ocorreram, não tem como negar e dizer que não ocorreram, sim, ocorreram. Foi industrializado o esquema de propina? Sim, foi. É errado, tem que ser punido, tanto que quando a Lava Jato começou, quando começou o movimento anticorrupção, todo mundo foi a favor. Todo mundo abraçou a pauta anticorrupção. E a Lava Jato seguiu o seu caminho. Até que em última, talvez o seu último grande ato, prendeu Lula. Nas palavras de Deltan Dallagnol, sem provas, apenas com convicção. Repito, para você que gosta de criticar o Lula, Deltan Dallagnol falou que eles não tinham provas, mas tinham convicção. Pô, depois de tudo que eles investigaram, de tudo que eles acharam, eles não encontraram provas? Porque talvez não existissem provas. Pois bem, colocaram Lula na prisão com o apoio do STF, tá? Com o apoio de todo mundo. Brasil inteiro. Vamos combater a corrupção. Aí Moro saiu da Lava Jato, pum, tentou cargo público. Deltan saiu, pum, tentou cargo público. Aí você pergunta, então esse pessoal que eles queriam era cargo público. Era o poder. Porque, como disse Valdemar da Costa Neto aqui, se eles tivessem continuado trabalhando como juiz, como procurador, ninguém iria questionar os interesses deles. Mas Sérgio Moro mas Sérgio Moro tirou o principal candidato em 18, Lula, pavimentou para o mito crescer, a hora que o mito cresceu ele saiu junto, contra o mito, aí depois recuou. E no momento em que ele fez isso, acabou a Lava Jato. Acabou a operação de combate à corrupção. O combate à corrupção de Deltan e Sérgio Moro, o que a história indica, e até prendeu Lula. A hora que prendeu Lula, eles não iam fazer mais nada. Inclusive, recentemente, Deltan Dallagnol, a hora que começou a sair as denúncias contra o Flávio, ele falou assim, não, mas eu não vou bater em quem é da direita. Ou seja, ele combate só a corrupção da esquerda. Ele que se diz de direita e mama no fundo partidário. E mama no fundo eleitoral. A vida inteira só a vida inteira ele vive de dinheiro. Quando o mito assumiu, em 18, Lula estava preso, a esquerda desmoralizada. Moro, o super Moro. Como nós estamos hoje com o Moro se aliando a Valdemar da Costa Neto para tentar o governo do Paraná, não está tentando mais a presidência, Bolsonaro preso, todos os que estavam presos na Lava Jato praticamente foram soltos. O estopim ali, o que mudou os ventos, isso é na minha opinião, foi que no momento em que esse pessoal chegou ao poder, essa direita destrutiva, a maioria da população olhou e falou assim, esse pessoal é maluco, esse pessoal não bate bem na cabeça não, esse pessoal defende os corruptos. Falam que não defendem, mas defendem. Tanto que Sérgio Moro saiu do governo, batendo no governo, falando que o mito defendia os filhos e defendia corrupto, que ele não tinha nenhum compromisso com a agenda anticorrupção. Sérgio Moro saiu como se fosse o paladino da moral. E tentou derrubar o mito. Foi na Rede Globo, que é
uma das grandes patrocinadoras, entre aspas, da Lava Jato, e falou que o mito não tinha pauta nenhuma contra a corrupção e vazou aquele vídeo lá, falou que tinha um vídeo lá que deixava claro isso. A Rede Globo pressionou, conseguiu o vídeo, apresentou para todo mundo aquele famoso vídeo falando aquelas barberagens nas reuniões ministeriais e ficou por isso mesmo. O pessoal não ligou para Sérgio Moro. A pauta anticorrupção não era a pauta principal. A pauta principal era o endeusamento do mito. Sim, foi isso que aconteceu. E Sérgio Moro foi escanteado. O endeusamento do mito foi tão grande que ele caminhou quase para dar um golpe de Estado quando ele perdeu a eleição. E por conta disso, está preso. Com o enfraquecimento de Sérgio Moro da Lava Jato, um hacker entrou no celular dele e viu que ele e Deltan agiram como opositores políticos, não como procuradores, juízes de um caso. E o STF cancelou tudo que foi feito pela Lava Jato. Não foi o hacker unicamente, no momento em que teve a Vaza Jato, que derrubou as decisões da Lava Jato. Foi esse contexto de que eles derrubaram um poder politicamente, e não apenas investigando uma corrupção, e depois tentaram o poder eles. E pior, e talvez o principal, no momento em que eles estiveram no governo, governaram mal e atrasaram o processo civilizatório do Brasil em alguns anos, talvez décadas. Estão discutindo agora se mulher tem que votar ou não. Olha o atraso que esse pessoal trouxe para nós. E aí o STF acabou com a Lava Jato. Depois de tudo isso, Sérgio Moro, com o nome e com a imagem de que iria acabar com a corrupção, seguiu a sua luta e voltou para onde ele ainda tem um capital político, aqui no Paraná. Tentou se aliar com todo o espectro político, ninguém quis saber dele, em última instância se aliou a Flávio Bolsonaro, que foi o pivô dele ter saído atacando o governo do mito. Depois de ter sido chamado de covarde, traíra, depois de ele dizer que a família Bolsonaro eram corruptos, depois de atacar Valdemar da Costa Neto de corrupto, agora Sérgio Moro está junto com Valdemar da Costa Neto, está junto com Flávio, está junto novamente com Deltan, de tabela está junto com o Romário lá nos Estados Unidos, está junto com Daniel Vorcário, que financia o filme do mito, está junto com o dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro, do Amapá e de vários estados brasileiros que foram colocados em títulos do Banco Master. De certa forma, ele está junto com tudo que ele dizia que ele combatia no passado. Só que agora ele diz, isso tudo aqui, pelo menos, não é da esquerda. Tá vendo todas as falcatruas que existem aqui? Mas pelo menos não é da esquerda. É esse o plano político de Sérgio Moro aqui no Paraná. E vale lembrar, tá? Eu sou esquerdalha, eu sou aqui do Paraná. Aqui no Paraná não tem esquerda pra ele combater, não. Vai combater o quê? Vai fazer o quê? Aqui do Paraná ele vai ficar brigando com o governo federal? Eu sou um pequeno pré-candidato a deputado estadual. Pequenino, miudinho. Tenho mais propostas para o Estado, para melhorar e desenvolver o Estado, do que o super Sérgio Moro. Porque ele não conhece o Estado. Ele não sabe que o pessoal de Paranaguá são os Parnanguaras. Ele acha que é uma tribo indígena. Olha o nível de falta de conhecimento que ele tem do Estado que ele quer administrar. Então, nas palavras de Valdemar da Costa Neto, está aqui Sérgio Moro, o pré-candidato ao governo do Paraná, que acabou com a Lava Jato para tentar ser o presidente do Brasil. E não conseguiu. Aí agora está tentando ser governador do Paraná para que consiga ficar brigando com o PT. Deve ser para isso. Considerando que Lula será tetra, ele vai ficar aqui brigando com o presidente do Brasil. Sérgio Moro é problema para nós paranaenses. Sim. E para finalizar, porque se eu não peço, ninguém apoia, apoie se você defende a resistência, se você defende a esquerdalha, os esquerdopatas. Aqui embaixo tem um link. Ou se você só é contra os doidos, que acho que é uma bandeira mais ampla, né? Ser contra os doidos. Tem muita gente que não é da esquerdalha, mas é contra os doidos. Apoie, ajude, cadastro rapidinho, preço de um cafezinho, 5. Se você quiser ajudar com um pouco mais, um cafezinho, um pão com manteiga, 13. Se quiser apoiar com 22 também pode, claro que pode. Mas eu não preciso de din-din, eu preciso de apoio. Tchau, tchau.